E como prometido, agora que eu terminei de ler Torre do Alvorecer, eu venho aqui dizer para vocês como é que foi o desenrolar dessa história, principalmente do meio do livro para frente, né? E o que eu acho que talvez venha no último volume dessa saga, né? Dessa série, para ser mais exato. Mas antes de falar um pouco mais sobre Torre do Alvorecer, deixe me apresentar. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de dar continuidade aqui nesse vídeo, deixa eu só relembrar para vocês alguns, eu vou colocar ele no meu roteiro, alguns tópicozinhos, né, de pra gente relembrar, né, até para ficar uma coisa mais coesa aqui, né, relembrar alguns pontos importantes do que eu falei no primeiro vídeo, onde eu estava intercalando a leitura de Torre do Alvorecer e Império de Tempestades, né? Que naquele vídeo, eu vou deixar linkado nos cards, né? Então, caso você não tenha assistido o outro vídeo, eu vou te dar um tempinho aqui, né? Enquanto eu estou enrolando aqui para falar, para você dar uma pausa nesse vídeo e assistir o vídeo que está aqui nos cards, né? Que tem a primeira parte todinha de Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Depois, se você assistir outro vídeo, você volta para cá que você vai entender melhor, tá? Então, jogando aí que você já tem assistido o vídeo que está nos cards e voltou para cá, vou lembrar para você alguns tópicos importantes, né? Eu coloquei aqui, ó, que a gente teve o Charro, no caso, indo para um outro reino muito distante e tal, à procura de uma cura para ele poder voltar a andar. A gente descobre, né? A gente tem a história da Irene, uma curandeira com potencial incrível, né? E acaba aí eles formam um casal e acaba tendo alguém, alguma coisa e tal, tá perseguindo a Irene, ou que seja botando medo nela e tal, porque não quer que ela cure o Charro. Aí a gente fica nesse mistério de o que é e por que por quem esse ser foi mandado, né? E a gente tem também a capitã, né? No caso ela vira a capitã do reino, a como é que é? Nesrin, acho que é assim que pronuncia, Nesrin, que junto com o príncipe desse reino, né, o príncipe de Kogan, né, eles vão para um outro lugar, sai desse reino, vai para um lugar muito mais distante, muito mais longe, atrás de descobrir um pouco mais sobre o passado dos Valgues, né? Principalmente com uma espécie de aranhas que tem lá. Um tanto quanto diferente das aranhas que já passaram pela série, né? Que elas tipo trocavam um tipo de tecido muito resistente, muito forte e tal, por anos de vida. Essas aranhas são quase que primas dessas outras, só que muito mais sanguinárias. Então a gente tem esses três, quatro pontos, né? Eu coloquei quatro ali, mas eu falei praticamente três aqui, né? Esses três pontos que eu acho que são bastante importantes, foram bastante marcantes nessa primeira parte que eu trouxe do vídeo, né? Então eu coloquei o seguinte, porque daqui pra frente, o que eu reclamei no vídeo anterior, né? Da segunda parte daqui pra frente, o que estava me devendo de cena de ação tem de cena de ação. E de muita cena de ação, né? Principalmente essa parte quando eu digo para vocês da Nesrin e do príncipe quando eles são capturados pelas aranhas. As cenas de ação são muito boas, são muito bem descritas e tal. A Nesrin acaba convencendo uma das aranhas que ficou lá e tal a contar sobre o passado delas, meio que pra ganhar tempo e também pra poder brincar ali com o ego da aranha, sabe? De tipo assim, já que eu vou morrer mesmo, me conta aí sua história, como é que você chegou aqui, de onde você veio, tudo mais. E nessa história muitas peças se encaixaram, muitas coisas eu fiquei de queixo caído
E assim, ficou bom. Eu digo que assim, é incontestável que esse modo de leitura meio de intercalar os capítulos com os outros, né, de um livro com o outro, descobrindo essa história e tal, que ela ia contando e tudo mais, e depois vendo no Império de Tempestades, foi bastante importante. Inclusive, eu até estava pensando nisso aqui, como que eu ia trazer isso, porque assim, na história que a Aranha conta pra ela, como eu disse, é uma história muito... Eu não vou dizer qual que é a história, tá? Não é minha intenção dar spoiler aqui, né? Mas na história em que ela conta, que a Aranha conta pra Nesrin, encaixa perfeitamente com o personagem X que aparece em Império de Tempestades. Né? É citado, na verdade, que é uma coisa ali e tal, e no final a própria Nesrin faz a ligação Olé com Cré. Aí eu pensei assim, gente, peraí. Se essa personagem que está sendo descrita aqui pela Aranha é assim, assim, assado, ela tem poderes desse tipo, por que será? Aí eu fiquei pensando, será que, por isso que eu tô falando de intercalar, né? Porque assim, será que ninguém que todo mundo que parece em Império de Tempestades, né? Será que ninguém nunca parou para pensar em como a magia desse ser funciona e se questionou por que é tão diferente, né? Tô tentando buscar palavras aqui para não dar spoiler. Tão diferente dos outros assim, porque eu acho que se qualquer um parasse assim para pensar um pouquinho, poderia até desconfiar, né? Mas até então, já deixo aqui spoiler, pela leitura do outro eu não achei. Uma outra informação importante que aparece aqui, que eu achei também muito bom, é sobre como possivelmente, porque até então ficou ali, eles não aprofundaram muito, eles não acharam muitas evidências, né, só evidências antigas e tal, mas aparentemente os curandeiros, né, as curandeiras na verdade, que trabalham na torre, têm alguma descendência dos antigos elfos, né? Então, daí o dom da magia, daí o dom da cura. Eles acham algumas escrituras. Como é que fala? Não é escritura, é escritura que fala? Tô tentando lembrar. Tipo uns pergaminhos antigos e alguns, na verdade, tinha até gravação, só que não na parede, no chão, assim. A Nesrin mas o Charro, eles acabam... Não, na verdade a Nesrin e o Charro não, desculpa, o Charro, mas a Irene. Eles acabam conseguindo chegar a um local onde possivelmente tenha esses documentos e tal, e faz essa relação por tudo que eles encontram lá, né? Então assim, eu achei interessante e acho que casou bem também. Esse final foi um final de ligações interessantes. É verdade. Mas assim, só terminar o raciocínio lá desse personagem, né, que foi citado aqui pela Aranha, eu criei uma teoria de que talvez, até por conta do final que tem em Torre, né, que eu vou trazer um vídeo só sobre Torre depois, mas talvez a Selena tenha uma... Porque ela é um tipo de personagem, né, eu já agora praticamente no final da saga, né, eu já tô percebendo isso. Ela é o tipo de personagem que ela sempre tem uma carta na manga. Ela sempre tem um plano na frente. E apesar do livro ser em primeira pessoa, né, ela não demonstra pra gente, leitor, quais são os pensamentos dela. Muito difícil ela fazer isso. O livro só traz isso quando ela revela o plano para alguém, ou quando alguém descobre e ela vai e confessa para a pessoa.
Então, provavelmente, talvez ela saiba, ou pelo menos desconfia dessa pessoa, mas está naquela não consigo provar. Então, ela tá aí com um plano debaixo da manga e tal, esperando para poder coletar mais informações para chegar nessa conclusão. Ou não, ou realmente vai ser uma grande surpresa para a personagem também. Fica aí o mistério para resolver no último volume. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é, entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Então, uma última informação, na verdade, que eu coloquei aqui, um último mistério, na verdade, que é resolvido aqui em Torre, é sobre quem estava, no caso, perseguindo a Irene para ela não curar o Charro. Então, assim, eu digo que quando foi revelado quem é essa pessoa, porque na verdade já adianto para vocês que para mim era provavelmente uma das aranhas, né? Só que eu pensei, bom, elas são aranhas, elas não são metamorfos, então não teria como ela se esconder lá no castelo, né? Se fingindo de empregada. Então não é uma aranha. Podia ser uma empregada, mas ainda assim também ficaria muito visível, né? Então a minha teoria, lendo aqui, era que há um personagem, né, uma mãe aí, um personagem, vamos colocar assim, ela não aparece aqui na história, né? Porque aqui, na verdade, como eu disse no primeiro vídeo, né? A rainha, no caso, vamos falar assim, a rainha. Ela não aparece no começo do livro, porque ela perdeu a filha, ela tá de luto e tudo mais. Então eu fiquei pensando assim, será que talvez a rainha não tá usando um anel com uma pedra de Valg e aí ela foi possuída e por isso que ela não tá aparecendo pro Charro, mas a Nezarin não reconheceu o anel e descobri que é ela. Criei essa teoria e fiquei com ela bastante forte por bastante tempo no livro. Até que me revelado que não era a rainha, era uma outra personagem que eu achei meio assim, meio meh, né? Tipo assim, ok, entendi por quê, mas ainda assim não me desceu tão bem assim, sabe? O final é um final também com bastante coisa de ação, mas ainda assim essa revelação, eu acho que talvez eu acho, não tenho certeza, essa teoria da rainha foi eu que criei da minha cabeça. Foi por justamente, só por única e exclusivamente ser um personagem que não aparece muito na história. Então eu criei essa fic, né? Então talvez fosse uma fic muito boa, poderia ser a rainha e tal, e ia causar tanto alvoroço do mesmo jeito, mas não foi. Mas ainda assim, tá ok, né? Então, deixa eu ver que eu coloquei mais para não esquecer. Então, eu coloquei aqui foi da nota. Então, eu digo para vocês que eu finalizei a leitura de Torre do Alvorecer foi com 4 estrelas? Olha só um minutinho, gente, que agora eu tô confuso. Eu não lembro se foi 4 ou 4,5. Deixa eu abrir aqui minha planilha, porque eu sou doido das planilhas. Então, pera só um minutinho. Torre do Alvorecer. Não, é 4,5. Eu coloquei 4 no meu roteiro, mas isso que eu pensei, gente, não era 4 não. É 4,5. Então, terminei a leitura de Torre do Alvorecer com 4,5 por justamente achar que esse começo, eu entendo que essa primeira parte, ela é sobre um outro reino, então tem que trazer a questão de cultura, a questão de personagens, a questão de costumes, é muita coisa nova a ser apresentada. Beleza. Poderia ter ali um pouquinho de cena de ação, alguma coisinha ali e tal, então assim, pra mim faltou, então não gostei tanto assim. Mas ainda assim, foi 4,5.
E para o final disso daqui, eu já adianto o que eu poderia falar no outro vídeo de Império de Tempestades, né? Mas talvez eu até reforce lá também. É dizer para vocês o seguinte: eu sei que tem gente que recomenda ler, falando sobre a ordem de leitura agora. Eu sei que tem gente que recomenda ler primeiro Lâmina da Assassina, depois Trono de Vidro, e aí vai seguindo todos os livros. Eu, particularmente, li primeiro Trono, depois Lâmina. Não achei ruim de modo algum. Não acho que foi um spoiler que eu tomei, porque se fosse por ver isso eu já tinha tomado muitos outros spoilers muito tempo antes de sequer pegar os livros, né? E eu achei que foi uma experiência boa. Agora, isso que eu vou falar para vocês agora é uma coisa que eu particularmente tive essa experiência. Foi uma experiência incrível e que eu vejo pouca gente falando, que é sobre intercalar os capítulos de Torre do Alvorecer e Império de Tempestades. Eu super recomendo, sabe? Você pode digitar na internet qualquer coisa, jogar no Google, sabe? E procurar por imagens. Ele vai te mostrar uma coisinha assim. Eu achei em inglês, na verdade, mas ainda assim, tá lá escrito só o capítulo, né? Na verdade, tá a sigla dos dois livros, né? Em inglês. Mas é só você pegar a sigla ali e identificar. Na verdade, esse eu vi que tava até com um esquema de cores igual da capa, né? Então nem foi tão difícil assim. Então eu recomendo muito vocês que estão lendo ou que pretendem ler a saga Trono de Vidro quando chegar, né, nesses três últimos, né, intercalar esses dois, Torre do Alvorecer e Império de Tempestades. Porque eu me senti, eu já disse muitas vezes, mas eu vou repetir novamente, eu me senti como se eu estivesse assistindo uma novela, tipo Caminho das Índias. Foi uma novela que eu assisti muito, né? E que eu acho que casa bem. Como se fosse o Caminho das Índias, onde tem dois núcleos de personagens principais que se passam, histórias que se passam em locais diferentes, mas na mesma linha do tempo, e que às vezes os personagens vão se encontrar, vão interagir ali uns com os outros, né? Mas fazer a leitura desse modo foi literalmente isso: assistir uma novela com dois núcleos, com ação, com desenvolvimento, com tudo de personagem. Eu, Mark, particularmente, super recomendo. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. Caso você não queira, caso você ache que vai ficar maçante e tal, aí faça do modo que você quiser. Eu não vou dizer pra você para ler primeiro Torre do Alvorecer, depois Império de Tempestades, ou Império, depois Torre, porque isso eu não sei dizer qual que seria a ordem, né? A ordem pra mim seria o ideal. Eu acho que até que a autora deveria recomendar seria intercalar os dois, certo? Então, tendo dito isso, eu já vou me programar para fazer um vídeo agora só trazendo os pontos principais, né, da primeira parte e o que eu achei da finalização de Império de Tempestades. E assim que eu tiver já o roteiro e tudo mais, eu trago a resenha aqui para vocês. Combinado? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!